Nájila, 20 de agosto de 2016. O Espiritismo não faz milagres. Boa tarde a todos. Continuando dentro da linha de raciocínio que o professor Mauri trabalhou conosco, ele sempre trabalha uma linha construtivista, é o sentido da evolução, é o sentido do plantar e o colher, de nós nos construirmos da melhor maneira possível. Nós escolhemos trabalhar juntos hoje um item que é trabalhado na Gênese, que é uma das obras da codificação da nossa doutrina, que é o Espiritismo não faz milagres. Nós vamos ler o que está aqui colocado e depois trabalharemos juntos um pouco. O Espiritismo não faz milagres. Faz parte do capítulo 13 e nós vamos trabalhar do item 4 ao 10. O Espiritismo, pois, vem a seu turno realizar aquilo que cada ciência faz em sua chegada: revelar novas leis, explicar, por conseguinte, os fenômenos que derivam destas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, dizem que isso é sobrenatural. Mas então, teria sido necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, que aí não há nem pode haver uma de suas leis. O espírito nada mais é senão a alma que sobreviveu ao corpo. É o ser principal, pois não morre, ao passo que o corpo não é senão um acessório que se destrói. Sua existência, portanto, é também natural, ou seja, a existência do espírito é natural, tanto depois quanto durante a encarnação. Ela é submetida às leis, ele é submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo é submetido às leis que regem o princípio material. Porém, como esses dois princípios têm uma afinidade necessária e reagem incessantemente um sobre o outro, e de sua ação simultânea resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são as duas partes de um mesmo todo, tão naturais uma quanto a outra, e que a primeira não é uma exceção, não é uma anomalia na ordem das coisas. Durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico, ou seu perispírito. O mesmo sucede fora da encarnação. Como espírito, e na medida de suas capacidades, ele faz o que fazia como homem, somente, como não tem mais seu corpo carnal como instrumento, serve-se, quando tal é necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que é chamado médium. Nessa época era chamado de médium, né? Hoje a gente diria que já não seria mais esse médium no sentido generalizado. O médium que está trabalhando com o espírito fulano. Porque para os próprios espíritos hoje, médiums somos todos nós. Mas nós podemos sim dizer, o médium que trabalha com o irmão Emmanuel é o irmão Francisco Cândido Xavier. O médium que trabalha com o irmão Leocádio Zé Correia, que permite a sua manifestação nesse momento no Brasil, é o Mauri Rodrigues da Cruz. Mas é importante sabermos assim, médiuns todos somos. Cada espírito, em função de uma linha não só de afinidade, como de sintonia, de ressonância e de aquele médium apresentar a plataforma mediúnica através da qual é possível aquele espírito fazer o trabalho que ele se propõe a fazer, ele então seleciona aquele médium para trabalhar diretamente fazendo suas manifestações.
Mas o importante é saber que os espíritos se manifestam através de nós todos, através do intuitivo. Nos nossos momentos de maior sensibilidade, captamos suas informações, tanto que alguns de nós, de vez em quando, a gente mesmo se pergunta de onde eu tirei essa ideia. Ou às vezes elas chegam tão prontas e tão rapidamente que a gente sabe que a gente não construiu aquela ideia sozinho. Que a gente, graças a Deus, se conectou a espíritos bons, trabalhadores naquela área, com especialização naquela área, e juntos construímos uma ideia que nós não construiríamos sozinhos. Mas na medida que a gente vai se observando, a gente vai percebendo direitinho quando essas ideias não foram construídas por nós na nossa singularidade. Não estamos dizendo aí que elas não são nossas. No momento em que nós conseguimos fazer mérito para aquela ideia, para aquela linha de raciocínio, para aquela dinâmica, que não é apenas uma ideia, é uma dinâmica de vida, às vezes, que nos acontece, se fizermos o mérito, é porque nós estamos ali entrelaçados num processo de ressonância com aquele espírito e foi possível aquele momento. E isso, os espíritos, inclusive, aproveitassem um momento para até colocar isso, os espíritos têm nos pedido que nós tenhamos o cuidado de ter sempre canetas à mão e papéis, seja em casa, na mesa, seja na bolsa, de uma forma organizada, que nos momentos que tivermos essas ideias, nós possamos anotá-las. Porque como elas são no somatório, e não é apenas nós com o espírito desencarnado, somamos nós, que estamos aí existindo com nossa família espiritual, somamos com a mentalidade da comunidade na qual estamos inseridos, a comunidade humana, no caso, que estamos na Terra, na orientação de um espírito que está também em sintonia com o seu grupo de espíritos, com os quais faz afinidades nas ideias. Nesse somatório, construímos algo que, se não tivermos o cuidado de anotar, nós não conseguimos lembrar depois. E eles nos pedem para que a gente faça maior produtividade com esses momentos ricos nossos, nós anotemos, para depois a gente poder consultar. E poder, inclusive, com essa consulta ali, a gente distender aquele produto mediúnico obtido. Todo mundo entendeu o que é esse distender? No momento em que o momento passou, a gente tenta buscar na memória e não lembra, mas a gente sabe que existiu aquela frase, ou existiu aquela orientação, ou existiu aquela firmeza de ideia da gente, e a gente não consegue lembrar. A gente vai lá e consulta, daí a gente estrutura de novo, se estrutura de novo numa mentalidade em sintonia com aquele elemento, ou aquela evidência, ou aquela teoria, ou aquela ideia, seja lá o que for que a gente tiver conseguido construir. Quando a gente conseguirmos fazer esse retorno àquele elemento, conseguirmos nos estruturar de volta numa mentalidade em sintonia com aquela ideia, com aquela teoria, nós já somos um outro momento, nós já avançamos e conseguiremos também avançar no sentido daquele elemento que a gente consultou. E segundo eles, como nós não temos uma boa cultura de caneta e papel, e que às vezes eles tentam nos informar coisas e que a gente sai pela casa desesperado e não tem uma caneta, e não acha o papel e não acha a caneta, e a caneta que está não escreve, que nós temos perdido com isso. Ficou claro isso, essa orientação deles? Achei bem pertinente aqui. O ambiente no qual atuam os espíritos e os meios de execução não são mais os mesmos que no estado da encarnação, e por isso os efeitos são diferentes. Tais efeitos não parecem ser sobrenaturais, senão porque são produzidos com auxílio de agentes
que não são aqueles dos quais nos servimos. Porém, desde o instante em que tais agentes existem na natureza e que os fatos de manifestações se realizam em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural nem de miraculoso. Antes de conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam como prodígios, passavam como fatos miraculosos aos olhos de certas pessoas. Logo que a causa foi conhecida, o miraculoso desapareceu. O mesmo sucede com os fenômenos espíritas, que não saem mais da ordem das leis naturais que os fenômenos elétricos, os acústicos, os luminosos e outros, que foram a fonte de uma quantidade enorme de crenças supersticiosas. Entretanto, alguém poderá dizer: admitis que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem um ponto de apoio? Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Isso não pareceria um milagre? Pode parecer uma derrogação da lei da gravidade, mas da lei conhecida. Porém, pergunto, conhecemos todas as leis? Antes que fosse experimentada a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina, conduzindo diversos homens, pudesse triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal não pareceria miraculoso ou, quem sabe, diabólico? Aquele que há um século propusesse transmitir uma mensagem a uma distância de 50 léguas e receber sua resposta em alguns minutos, teria passado por louco. Se ele o houvesse feito, seria de se acreditar que tivesse o diabo às suas ordens, pois naquela época só o diabo seria capaz de ir tão depressa. Entretanto, hoje a coisa é não somente reconhecida como possível, mas também parece ser inteiramente natural. Para nós ela não é só possível, né? Para nós ela é prática. Provavelmente na bolsa de cada um aí tem um instrumentozinho com o qual ele fala com o mundo. E segundo os espíritos, breve falaremos com eles, viu? Através de instrumentozinhos feitos pelo homem, nas suas comunicações com os espíritos bons e com o Criador, né? Então vamos lá. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em circunstâncias dadas, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? É efetivamente o que sucede no caso de que estamos tratando. E essa questão de levantar um móvel ou de transferir um móvel de Niterói para o Rio de Janeiro, o Rio é rico de casos descritos mesmo, né? Verdadeiros, não são fantasiosos. Hoje a gente já tem agências de pesquisa no mundo fazendo, né? Desmaterializa o material aqui e rematerializa lá. As agências de pesquisa estão fazendo. Provavelmente, não sei se essa senhora, quem sabe se o Evair, vai conseguir comprar uma passagem para ser desmaterializado aqui, rematerializado em Vênus, Marte, Plutão ou outros planetas ou galáxias por aí afora. Evair já gritou de lá que ele vai, viu, gente? Não, mas eu acho que é o contrário, que ele está dizendo que a gente vai conseguir. Mas eu tenho certeza que, quem sabe, esses meninos que estão aí mais jovens já vão fazer parte desses grupos, que comprarão um bilhete, assim como compramos hoje de avião, e ao invés de desembarcar na China, ao invés de desembarcar no Japão, desembarcarão, quem sabe, numa outra galáxia, através da desmaterialização e rematerialização. Isso nós precisamos estar
assim, familiarizando cada vez mais, porque não temos dúvida que com a densidade populacional da Terra, a comunicação mediúnica ficando cada vez mais intensa, vai permitindo percepções mais intensas, vai permitindo que as pessoas se habilitem mediunicamente cada vez mais, e quem sabe alguns aqui viverão a experiência de colocar uma tesoura aqui, voltar e não encontrar. E voltar depois e encontrar. E os óculos, eu já nem estou falando uma agulha que é pequena, estou falando de peças maiores, de colocar este gravador no lugar, ter certeza que colocou ali, procura, não encontra, e depois voltar e encontrar ali, ou encontrar fora dali. E saber que isso não é um processo de loucura, não é um processo de espíritos obsessores, de espíritos, como a gente foi dando nome, brincalhões, fanfarrões, zombeteiros, que não é nada disso. Que são propriedades mediúnicas. E que elas estão ocorrendo nos médiuns encarnados que ali vivem. Podendo também ser num vizinho bem próximo, e eu numa interação intensa com esse vizinho, e para fazer interação eu não tenho que conhecer, eu não preciso dialogar verbalmente, desde que eu dialogue frequencialmente, num somatório de frequências, vamos compor um campo que isso seja possível. E que é dentro das leis naturais, que é o que a Gênese está aqui colocando para nós. E que a gente tem que transferir, passar para uns exemplos na ordem prática, e muito especialmente reconhecermos que quanto mais a densidade populacional, são mais espíritos pensando na forma encarnados, como cada um de nós vive interagindo com sua família espiritual desencarnada, significa que nós trazemos, não é que tragamos os espíritos do lugar que eles devem estar trabalhando para cá, mas nós trazemos padrões vibratórios por ter nos somado com eles, e na medida que nós trazemos esses elementos, nós aumentamos as potencialidades, aumentamos em nós. Cada um que estiver convivendo conosco, está interagindo conosco, aumenta também. Permitiremos que algumas pessoas alcancem percepções ou mesmo elucubrações, façam pensamentos que elas sozinhas não fariam, no somatório fazem. Isso vai gerando um campo elétrico. Vamos voltar na nossa chavezinha. Nesse movimento aí, vamos gerando um campo elétrico, cada vez com mais potencialidade. O campo elétrico naturalmente estabelece o seu momento magnético. Aumentamos o magnetismo e permitimos que novas ordens aconteçam. A tesoura que estava num lugar deixa de estar ali, volta depois ou vai para outro lugar. A panela sai de um lugar e vai para o outro. E saber que é na ordem natural das coisas, que é um processo de energia e que nós somos parte nesse processo, e que não somos espíritos que estão aqui carregando panela de um lugar para o outro, se ocupando em tirar a tesoura de um lugar para o outro, desaparecer a agulha, porque querem me perturbar, porque querem isso, porque na verdade os espíritos encarnados, eles estão fazendo a sua caminhada, o seu trabalho. Aqueles que já alcançaram o sentido do bem estão fazendo o máximo que podem no bem. Os que não alcançaram ainda o sentido do bem estão orientados e tutelados por esses, assim como nossas crianças estão sob a nossa tutela. Assim como os nossos, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas eu vou explicá-la já. Assim como nossos deficientes, ou seja, aquelas pessoas que na nossa família, nos nossos grupos,
não conseguem fazer uma eficiência devida que as permita viver em plena liberdade. Elas estão sob a nossa custódia, e quando falamos nossa, seja nossa enquanto familiares, enquanto hospitais que cuidam dessas pessoas, centros de convivência que cuidam dessas pessoas, obras sociais que cuidam dessas pessoas. Ou seja, a ordem cósmica é uma ordem de proteção e cuidado com quem necessita. Os espíritos não estão nessa revelia, com essa liberdade toda para fazer e acontecer, quando ainda não podem fazer isso numa autonomia no bem. Eles têm a liberdade de fazer e acontecer quando alcançaram uma autonomia no bem, e quando ainda não alcançaram, estão sob a custódia de equipes, graças a Deus, orientadoras e cuidadoras. Mas que nós poderemos conviver com fenômenos que acontecerão no nosso meio, que antes nós atribuíamos a espíritos desencarnados, e que as ciências, com a filosofia, com a orientação dos espíritos bons, esses pilares todos maravilhosos foram nos permitindo ir alcançando e contextualizando. Entretanto, desculpa, não é o próximo. Estando os fenômenos espíritas presentes entre as leis da natureza, produziram-se em todos os tempos, porém, precisamente porque seu estudo não se podia fazer pelos meios materiais disponíveis pela ciência vulgar, ficaram por mais tempo que outros no domínio do sobrenatural, no domínio do miraculoso, de onde o Espiritismo os faz sair hoje. Gente, quando a Gênese vai dizendo que o Espiritismo os faz sair hoje, e quando nós encontrarmos essas expressões assemelhadas, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, seja no Livro dos Espíritos, não quer dizer que o Kardec, com seu grupo de trabalhadores, colocou o Espiritismo na arrogância de ser o meio único pelo qual se conhece as coisas. Mas quando ele diz o Espiritismo, ele está dizendo em função do Espiritismo ser o fruto da doutrina dos Espíritos, e que essa doutrina ela tem que não só refletir, como retratar, como tem que estudar, trabalhar e caminhar e mostrar e enxergar à luz da ciência, da filosofia e da religião. Então, quando ele diz aqui, olha, vou reler a frase. Estando os fenômenos espíritas presentes em todas as leis da natureza, produziram-se em todos os tempos. Porém, precisamente porque seu estudo não se podia fazer pelos meios materiais disponíveis pela ciência vulgar, disponíveis significa nesse passado que veio se construindo e se presentificando, né, até chegar o agora, ficaram por mais tempo que outros no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo faz sair. Mas o Espiritismo que faz esses fenômenos sair do âmbito do sobrenatural, que faz com que esses fenômenos possam ser conhecidos por todos nós, dentro de uma escala maravilhosa, sim, porque conhecer a vida é uma coisa maravilhosa, é encantadora, a vida é encantadora, o processo cósmico é encantador, as relações são encantadoras, é maravilhoso nesse sentido, mas não é nada miraculoso, não é nada no rol dos milagres, nem dos castigos. Esse Espiritismo que faz isso acontecer, quer nos abrir, nos colocar enxergando o mundo dentro de um conjunto de leis naturais, é um Espiritismo que tem que estar aqui. Ele tem que estar sendo a ciência, a filosofia e a religião. Se nós
por um descuido qualquer, resolvermos tendenciar para que, por exemplo, esse pilar aqui esteja em relevância, né? Esse pilar tem este bojo. Aqui está o pilar da religião, tem esse bojo. E aí o da ciência, eu vou trazendo só um vislumbrezinho, uma citaçãozinha. Só cito a palavra ciência. E fico em cima muito dessa parte religiosa, que nem é o religare a mim, ao meu Criador, é religioso no sentido do místico, do esotérico, do dogmático e etc. Se isso acontecer, aí também já não é espiritismo. Porque para o espiritismo, esses três pilares, eles se entrelaçam e explicam o mundo para nós em conjunto, igualmente sendo trabalhados, estudados, pensados, repensados, etc. Daí ele vai para o próximo parágrafo, próximo item, que é o 9. O sobrenatural, baseado em aparências inexplicadas, deixa livre o curso das coisas à imaginação, a qual, errante no desconhecido, gera crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundada sobre as leis da natureza, reconduz o homem ao terreno da realidade, coloca um ponto de parada aos desvarios da imaginação e destrói as superstições. Longe de estender o domínio do sobrenatural, o espiritismo o restringe até os últimos limites e lhe arrebata seu último refúgio. Se faz crer na possibilidade de certos fatos, impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra, no círculo da espiritualidade, tal como a ciência no círculo da materialidade, o que é possível e o que não é. Todavia, como o espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são de sua competência, não se dá a posição de regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos reservados ao futuro. E por que o espiritismo não teria como dar a última palavra? Porque a ciência, que é quem melhor labuta através dos médiuns trabalhadores dela, ela nunca dá a última palavra no sentido absoluto. Ela sempre traz a última palavra de até agora. E toda pessoa que trabalha num laboratório, mesmo os mais simples, mesmo aqueles que estão ali pesquisando um produto, não se senta nele porque chegou a ele. Vou dar um exemplo da ordem prática para explicar isso. Tínhamos problemas no mundo com pessoas com disfunções de retenção de potássio. Mas como fazer para essas pessoas terem suas pressões, pressão cardíaca mesmo, como fazer para essas pessoas terem suas pressões reguladas, porque quando ela perde potássio, desregula a pressão, ela perde sódio, desregula a pressão. Como fazer para essa pessoa ter suas pressões reguladas? Portanto, como fazer para ela ter seu potássio ajustado? Se ela sofre uma perda e essa perda é congênita. Aí se debruçou em laboratório, estudando uma maneira de ter comprimido de liberação lenta. Porque todo comprimido, você engole e ele dissolvia imediatamente. Vamos descobrir um comprimido de liberação lenta, vamos colocar potássio nele, no centro dele fazer um núcleo onde tem mais potássio, vamos dar o nome de comprimido nucleado e vamos investir nisso, e ficamos ali. Vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Chegou ao comprimido. Ai, que bom, chegou ao comprimido. Mas nós podemos sentar em cima desse comprimido? Não vamos poder. Porque ele vai ficar logo obsoleto,
logo vão reencarnar pessoas que esse comprimido não vai fazer resultado, porque nisso vai fazendo as pesquisas, logo vai ficar obsoleto, logo vai ter gente que ele não vai responder, nós vamos ter que desenvolver um drageado. Já é uma outra composição, já é uma outra para aquelas pessoas. Mas nós também vamos ter que ver isso com relação a outros elementos. A ciência, a gente sempre chega a uma última palavra ali naquele instante, e ao chegar à última palavra, que a gente olha para o mundo, a gente diz assim, isso é a última palavra nesse instante. Ela não poderá ser a última. E é aí que o Espiritismo, por excelência, não trabalha com a ideia de última palavra. Não trabalha com a ideia de que o que deu certo para fulano, obrigatoriamente dê para cicrano. Aquela receita que o irmão Leocádio passou para o Evair, vai dar certo no filho do Evair, que por ser filho, herdou genes, olha, estou falando de filho e pai, herdou genes que trazem as características do pai, e em função dessas características desenvolve uma sintomatologia assemelhada, porque desenvolve umas doenças assemelhadas. Se resolver fazer ao pé da letra com o filho, já não dará certo. Por quê? Porque na complexidade daquele espírito, porque o filho herda, como Cristo já nos advertiu, a matéria vem da matéria, o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. O espírito do filho não é a cópia do espírito do pai. Então esse outro espírito já gerencia uma outra complexidade. Ele tem uma maneira de ver o mundo, de sentir as coisas, de perceber, de se condoer, de se irritar, de se indignar com os erros. Todas essas maneiras sendo diferentes, criam uma complexidade, já não vai ser a mesma coisa. A última palavra para esse já não é a última para este. Já vamos ter que desenvolver um outro conjunto de situações, de ideias, de procedimentos, quem sabe até de instrumentos. E o Espiritismo trabalha nessa visão. Daí ele diz aqui, uma explicação racional, vou reler só para clarear bem. Uma explicação racional, fundada na realidade, fundada sobre as leis da natureza, reconduz o homem ao terreno da realidade, coloca um ponto de parada aos desvarios da imaginação e destrói as superstições. Longe de estender o domínio do sobrenatural, o Espiritismo restringe até os últimos limites e lhe arrebata seu último refúgio. Ou seja, vai restringindo, 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 até não existir aquele nível de superstição. Superstição para nós, esse exemplo que eu dei para nós seria uma superstição. Eu estou acreditando em algo que não é verdadeiro. Estou acreditando que o remédio que é bom para o Evair, como o filho tem uma doença que é herdada do gene dele, vai servir. Isso é uma forma de superstição. Porque superstição para o Espiritismo não é só acreditar em elementos ligados especificamente ao místico no terreno religioso, mas no terreno dos atendimentos, dos tratamentos de tudo que atende o homem. Na medida que ficamos copiando, sem avaliar e sem encaixar em cada um, no universo que cada um é, aquilo passa a ser uma superstição. Não vai dar certo. Se faz crer na possibilidade de certos fatos, impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra no círculo da espiritualidade, tal como a ciência no círculo da materialidade, o que é possível e o que não é. Todavia, como o Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, não se dá a posição de regulador absoluto do possível e deixa de lado os acontecimentos reservados ao futuro, deixando para o futuro o que é futuro. Lindo, né? Deixando para o futuro o que é futuro.
Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado encarnado. É através de suas manifestações que a alma revela sua existência, revela a sua sobrevivência, revela a sua individualidade. Ela é julgada por seus feitos. A causa sendo natural, o feito igualmente é natural. São tais feitos que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegar ao conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual. Numa das últimas aulas do irmão Antônio Grimo, entre outros assuntos, ele trabalhando, ele trouxe a seguinte frase para os alunos lá. Você não pode ser conhecido pelo que você fala. Você será conhecido apenas pelo que faz. Os feitos revelam a pessoa. E ele aqui, entre outras palavras, disse isso, né, na Gênesis. Vou ler o último parágrafo agora. É grande o capítulo, eu vou a semana que vem continuar, porque ele está muito bem trabalhado, né? Item 10. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente, e por conseguinte, o da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível, ou seja, na matéria palpável, né? Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são a seus olhos sobrenaturais e, por conseguinte, tidos como quiméricos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, ou à ilusão, ou à alucinação, e recusam-se em aprofundá-los. Daí, entre tais pessoas, se encontra uma opinião preconcebida, que os torna impróprios ao são julgamento do Espiritismo, pois que eles partem do princípio da negação de tudo o quanto não seja material. Quando essa obra foi escrita, era mais difícil trabalhar os fenômenos ligados ao imaterial. Para nós hoje é mais fácil. Quando formos discutir alguma coisa no âmbito das leis naturais relativas ao espírito, relativas aos acontecimentos em grupos sociais, nós hoje já temos um mundo, graças a Deus, abastecido de bons microscópios. Lastimavelmente, nós ainda não temos um em cada casa, como já temos o computador. Eu tenho certeza que não vai demorar muito um grande número de pessoas se interessar por ter um microscópio em casa, e vai ajudar muito a humanidade. Eles vão ficando cada vez mais acessíveis, eles vão ficando cada vez mais fáceis de manipular, e vão ficando cada vez mais precisos para descrever o mundo que os nossos olhos não enxergam. Porque, na verdade, o que nós chamamos de imaterial é tão material quanto o que nossos olhos enxergam. Só que, imagina, tem trabalhos prontos mostrando que a energia contida em 1 grão de arroz, eu não trouxe, devia ter trazido, ter aqui no centro. A energia contida num grão de arroz, quando nós conseguirmos um metabolismo eficiente, nós ainda não temos, nós temos que comer muito para produzir a energia só da gente viver. Imagina quanto eu como por dia só para ser eu. Sendo que a energia produzida num grão de arroz seria suficiente para movimentar a população, por exemplo, de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Quando tivermos um bom sistema, primeiro de metabolizar,
depois de trabalhar essa energia. Então, o grão de arroz se tornou material porque a natureza conseguiu, ao longo desses bilhões de anos, na graça de Deus e na sua sabedoria, comprimir energia. É o que ela faz. Comprimir energia, e essa energia densamente comprimida se expressa para nós. Aí a roseira expressa uma flor de rosa, que a gente vai lá e desumanamente corta e põe num vaso na nossa casa, ao invés de deixar lá para todo mundo ver, para as abelhas verem, polinizar outras plantas e etc. A gente vai lá e corta. Mas quanta energia está ali, e a planta se expressando ali. Se expressando para todos. A gente vai lá e crau, vou levar para casa. Eu não compro mais. Hã? Não uso mais, não compro mais flores. Só plantas. Só plantas. Eu também. Só plantas. E graças a Deus as pessoas já descobriram. Não me dão flor cortada, porque elas me incomodam muito. E o cheiro delas morrendo também me incomodam profundamente. É, a mim também. A casa inteira eu sinto o cheiro. É. Da coitada da flor lá num jarro, naquela água. E a água eu olho e vejo o cheiro, e vejo o cor, e vejo tudo. Vira uma tormenta. O pior, a gente ganha, não tem coragem de não receber, né? E não tem coragem de jogar fora também, que não tá justo jogar. Mas aí é só a gente espalhar que não gosta e os amigos já passam a dar sua plantinha. Nessa condensação de energia, que essa sabedoria cósmica já alcançou, assim nós enxergamos algo. E há um contingencial de energia enorme que não, por leis naturais, não seria pertinente comprimir. Não é pertinente, por exemplo, comprimir toda a energia de um espírito e ele se transformar num grãozinho. Quais as leis naturais? Por quais leis não seria pertinente? Com o tempo nós vamos sabendo. Uma coisa é certa, a do movimento é a primeira que nós já alcançamos. Uma energia na sua forma expandida, ela tem dificuldade de se movimentar? Não. Na forma expandida, ela é livre no cosmos. E o grão de arroz? Onde eu joguei, ele fica. Daí nós vamos de analogia em analogia, e não é uma analogia do nada, é em função do que nós, cada um já alcançou da física, da matemática, da química. Na sabedoria que cada um traz, ele vai enxergando isso. E daí ele vai vendo que não há nem o milagre e não há também o castigo. Que nós também acreditávamos. Fulano conspurcou contra uma lei que é universal, por exemplo, contra a lei do amor. E daí acontece algo muito ruim com fulano. Os da minha geração foram criados, eu fui criada ouvindo que aquilo era um castigo. E tá vendo? Você não faz não, porque olha o que aconteceu com fulano. Então, a ideia do castigo, para mim, teve essa coisa boa, de me mostrar o tempo todo, e era muita gente mostrando, de pai, avô, tio, vizinho, gente que trabalhava conosco ali, nos mostrando que devia ir pelo bem. Porque o castigo para quem trilhasse para o mal era uma coisa horrível. Hoje nós trabalharíamos como castigo, na mentalidade de época que eu fui criada, era possível trabalhar por essa via. Até mesmo porque nossas indagações eram outras. Eu, por exemplo, diante daquilo que as pessoas falavam, eu nunca indaguei, mas Deus então castiga exatamente quem não sabe, então Deus é ruim. Eu nunca fiz essa indagação enquanto criança.
Se nós fizermos essa afirmação hoje, ficarmos fazendo apologia de castigo hoje, nosso filho de 2 anos em diante vai nos perguntar: ué, esse Deus que você acredita então, basta a gente errar que ele dá rasteira. Então ele é vingativo? Então ele não é Deus? Então ele não é bom? E aí nós vamos percebendo o quanto precisamos acompanhar o tempo. Acompanhar quem estuda esses grandes pilares da filosofia, da ciência, da religião, estabelecer nossas maneiras de descobrir o mundo, de descobrir Deus, de descobrir nossos irmãos. E aí nós vamos caindo na relatividade. Que graças a Deus, irmãos nossos já trouxeram lá no fim do século XIX, entrando o XX. Nós já entramos no século XX com equipes de cientistas trabalhando a relatividade para mudar nossa maneira de ser. Eles nem tinham noção, quem sabe, do bem que eles estavam fazendo para a humanidade. Eu me pergunto, esses cientistas que se debruçaram em nos arrancar de ideias absolutas, de ideias ditatoriais, e nos trazer para a ideia da relatividade, onde nós automaticamente íamos enxergar a relatividade dentro da complexidade e a complexidade na relatividade. Para nós sabermos assim, por exemplo, esse cara é meu irmão, recebeu dentro do possível o mesmo que eu recebi, mas isso não implica que ele tenha conseguido construir o mesmo olhar que eu construí, o mesmo sentido que eu construí. Portanto, ele não construiu o mesmo sentir. Portanto, ele não construiu a mesma capacidade de administrar. Por exemplo, a capacidade de gerenciar. A capacidade de produzir e, com o produzido, se administrar. E como eu não sei qual é a maneira como ele lida com isso, eu não tenho, por exemplo, que pôr a mão posta e dizer amém à maneira dele ser, mas eu tenho que compreender. Eu não tenho que ficar o tempo todo dando coisas, entregando coisas e coisas e coisas, e fazendo com que cada vez mais ele tenha dificuldade de administrar, porque recebe, não sabe administrar, e joga fora, e gasta, e fica isso e vira aquilo. Isso eu não tenho que fazer, mas eu tenho que compreender. E vai ter hora na minha vida que eu vou ter que, quem sabe, abrir um pouquinho a torneira no sentido do essencial e ter que atendê-lo. E saber fechar a torneira de novo, senão eu vou pensar que estou atendendo e estou estragando. Na medida que nós vamos dentro dessa orientação que a Gênese foi nos trazendo, dentro do que essas pessoas foram nos trazendo, foram criando terreno para nós que iríamos chegar, nós vamos inclusive construindo gratidão. Que de maneira alguma vai ser em função das coisas estarem bem para nós. É por encontrarmos o que está aí para nós. Só isso. Encontrar o que está aí. Bem, eu acredito, eu tenho quase que certeza que a gente não teve essa promessa quando fez projeto reencarnatório para vir para cá. Vai lá, Nájila. Um mundo de colchões macios e água morna e delícias te espera. Vai lá. E muita moleza.
Nós temos certeza que não. Mas uma coisa é certa, nós chegamos ao planeta Terra num momento que, se há muita coisa por melhorar, há muita coisa boa construída aí nos esperando. Todos os dias. Será que a gente tem noção do que era viver antes da penicilina? Foi aí, meio século atrás. É do ano que eu nasci, 52. O Fleming, trabalhando lá. Quem nasceu um pouquinho, quem nasceu 50 anos antes, ou sofreu muito. Ou sofreu muito. Tanto que a gente conviveu com muito mais gente que teve que tirar pedaços do corpo. Por falta de antibióticos. O que é viver, por exemplo, sem eletricidade, sem conservação dos alimentos, sem conservação de alimentos em países onde 6 meses do ano não produz. Por seca. Não produz porque está gelado, porque aí pelo menos eles poderiam conservar no gelo natural do país ali. Não produz por seca. Na medida que vamos vendo tudo isso, nós vamos vendo que, se não há o milagre, nesse sentido que a gente foi conceituando a palavra milagre, há todos os dias o milagre no sentido etimológico da palavra. Eu vou voltar aqui e encerrar lendo o conceito de milagre. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, que é mirare, que é admirar, significa admirável, significa coisa extraordinária, significa coisa surpreendente. A Academia Francesa definiu essa palavra como um ato do poder divino contrário às leis da natureza. E assim ela fez fé de ofício na cultura atual. Ficou claro isso? Que a palavra milagre, originalmente, ela quer dizer o contrário do que ela quer dizer na cultura do mundo atual. E que foi a partir de um determinado momento. Uma academia de um país ali na Europa, pertinho de nós. Nessa coisa de trabalhar a palavra, resolve se mudar. Pega um verbete, muda o sentido dele, mas nós haveremos de caminhar para o sentido original da palavra. De ver todos os dias o admirável, o surpreendente, o maravilhoso, e nos esforçar para mudar o que não está admirável, não está maravilhoso, e não está surpreendente no sentido do bem, está surpreendente no sentido de desequilíbrio, e nós teremos força, e tenho certeza que companheiros, encarnados e desencarnados, para juntos caminharmos e fazermos as mudanças. Com muita fé em Deus. Por gentileza, Nádia, qual é a página de Gênesis? Eu vou dar pelo capítulo e pelos números lidos, porque a página muda de acordo com a edição. Mas o capítulo é o 13,